Oi, Frineia. Frineia, sua linda, cadê você? Ah, tá chegando, ó. Maravilhosa. Oi, sua linda. Oi, Claudinha. Tá boa? Como é que tá? Tudo em Eu paz? tô Ai, você tá ótima. tão E você? linda. Quanto tempo que eu não te vejo? Saudade. Tudo bem, querida? Tudo. E você? Como é que tá o pessoal? Tudo em- Marido, filhotes? Todo mundo em paz, graças a Deus. Que coisa boa. Eu tava noutra live, bem, e aí a gente tava nas despedidas, porque atrasou no início. Hoje eu tenho três seguidas, só emoção. Como é que você costuma Feliz. dizer, Claudinha? São muitas emoções, né? Nossa, mas é muita mesmo. Frinéia do céu, bota emoção. Mas olha, Imagina. diante de você, da sua trajetória, da sua superação, do tanto que você é maravilhosa, eu só tenho que aprender aqui hoje. Eu O vou te aprendizado é apresentar mútuo. primeiro, e aí a gente começa a prosa. Menina, eu comecei com casaco, aí eu já fui tirando. Sabe aquele calor? É. E eu preciso, inclusive, enquanto a gente vai conversando, daqui a pouco eu pego aqui para agradecer umas pessoas, uns bereguedé. Então, gente, hoje nós estamos com a Frinéia, o Insta ainda está chamando as pessoas para chegar, né? Elas estão chegando agora. Então a gente dá uns 2, 3 minutinhos. Mas a ideia hoje, então, é conversar com a Frinéia, que além de ser uma pessoa admirável, é também jornalista, professora, que mais? Acupunturista, que mais? Né? Me ajuda aí, que é muita emoção. Espiritualista, mãe. Espiritualista, isso. É porque eu não gosto de papilim para ficar lendo, eu gosto de olhar na pessoa. Né? Eu, Mesmo eu, porque eu digo que eu adoro o corpo, eu eu, gosto de pegar e não tá podendo pegar. eu costumo dizer que eu sou mais que professora, eu sou educadora, né? Educadora. Falei isso na semana passada para os alunos. O meu desafio é ser uma educadora. E agora, em época de pandemia, eu falo que a gente pode abraçar com os olhos, né? Beijar com o coração. Isso mesmo. Até comentei outro dia, não é isolamento social, é distanciamento físico, porque os afetos, as pessoas que a gente gosta, que a gente tem respeito, admira, né? Não, isso não vai embora. Mas eu sou muito corporal, sabe? Eu adoro assim, pegar, chegar perto, abraçar apertado, enfim, né? Mas a gente vai criando outras estratégias. Então, ela é essa maravilhosa, mas essa maravilhosa passou também por umas pedrinhas, umas pedronas, enfim, na vida, e ela vai contar para nós o poder de dar a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, de se regenerar. Gente, é uma pessoa tão positiva. Pensa uma pessoa positiva, Frinéia. E até dizem que isso faz diferença, né? A gente manda comandos para o cérebro, né? Programação neurolinguística, enfim. E eu acho que deve mudar, inclusive, as células mesmo. E você vai contar um pouco para nós isso. Né? Então, fica à vontade, sua linda. Então, eu achei interessante quando você me pediu para pensar num título, né? E eu já contei a minha história algumas vezes e eu fiquei pensando, gente, a história é única, né? Como não ser repetitiva, né? Se eu só tenho essa história. E aí me veio essa ideia de o incrível poder de regenerar. Eu adorei esse Pensando, título. pensando no que esse verbo traz de significado para a gente, né? Uhum. Porque passa pela questão da linguagem mesmo, né? Do significado que a gente Sim, dá para ele, né? sim. E aí é reviver, é Uhum. viver de novo, é Uhum. renascer. Isso E mesmo. foi, e foi exatamente essa experiência que eu tive, né? De, de renascer de fato, né? Pensando que a vida é cíclica e que uma hora a roda gigante está lá no topo e aquela mesma cadeira que está no topo, uma hora vai estar lá embaixo, né? E que se ela volta a ficar lá em cima e esse ciclo continua, a minha história segue, mas está no retrovisor. Então serve como parâmetro, né? Eu não posso deixar de falar assim, não existe, não aconteceu, vou esquecer, né?
Então, tem uma marca importante, mas o que eu quero dizer é que tudo aquilo que nos acontece, tanto no campo físico, fisiológico, material, ou na psique, que é no campo das emoções, dos afetos, né? Nós temos em nós, cada um de nós temos esse poder de regenerar, né? Como no campo físico a gente sofre um trauma, uma pancada, um corte, e aí esse fisiológico tem o potencial de coagular, de cicatrizar. Então a nossa mente, a nossa psique também tem esse potencial, né, de cura. E a forma como a gente acessa isso é que muda. Porque dizem que eu li muito, sabe? Eu estudei muito e eu descobri que nós temos 3 formas de despertar a consciência. A primeira forma é quando a gente reza muito ou quando a gente medita muito. E eu nunca fui de rezar muito e nunca fui de meditar muito. Não, e assim, você Eu está falando de uma coisa que eu ministrei na antropologia essa semana. A gente viu lá o texto Mito e o Mundo Moderno e a gente fala como despertar a consciência, né? E aí o antropólogo Joseph Campbell vai trazer meditação, você acabou de falar, meditação, a oração, essa repetição que de algum modo te concentra ali, te esvazia, né? E aí as mais variadas orações, a gente respeita todas. Ele está falando exatamente disso. Você acabou de contar aí, ó, os meninos. Que E coisa. aí eu nunca fui essa pessoa de rezar muito. Por quê? Uhum. Meditar, quando me convidavam para meditar, eu falava, eu tenho tempo lá para isso. Eu era de um grau de ansiedade tão elevado que ficar sentado, quieto, refletindo, prestando atenção em respiração para mim era uma coisa impossível, that's impossible, né? E rezar, eu rezava no trânsito de vez em quando alguém, Senhor, me ensina a perdoar, mas assim, naquela estupidez, né, gigantesca. Então, não foi nessa de oração e de meditação que eu despertei a minha consciência. A outra forma de despertar a consciência é por meio de um contato muito grande com a natureza, que foi a experiência de Buda, que acabou virando um ser iluminado. Então, no meio do vazio, daquela imensidão que você se vê, por exemplo, na frente de um gigantesco nascer ou pôr do sol, no meio daquele vazio, você encontra a sua consciência, você encontra uma inteligência divina. Sim. Também não foi assim, porque eu custava enxergar que tinha uma árvore na minha frente. Eu passava por ela e não sabia que ela estava ali. E é Porque eu tinha outra. interessante essa possibilidade que você coloca, Frinéia, porque eu penso que hoje a pandemia, o Covid, colocou a gente dentro de casa, no cantinho da reflexão, para ver se a gente saca essa parada, né? Que nós estamos destruindo A aí. gente percebe a plantinha que está com sede. Oi? Para ver se a gente percebe a plantinha que está com Não é? sede, né? Pensa nisso. Então, E e também não aí a foi por aí, terceira então. também não foi por aí. E aí vem a terceira, né? E mais difícil forma de despertar da consciência, que é pela dor. Pela dor. E foi assim que eu fui, que aconteceu comigo esse processo de despertar da consciência, né? Eu tive um câncer de mama, teve algumas intercorrências, evoluí para uma experiência de quase morte, fiquei 28 dias com 1% de chance de vida. Quando eu tive alta, eu saí numa condição de paralisia, né, total do corpo. Eu saí muda, eu não tinha voz, e aí foi um processo longo de recuperação. Então, é por isso que eu digo que é o potencial de regenerar. Mas com o outro não precisa ser assim, né? Pode ser diferente, porque cada um de nós somos únicos, né? Nós temos um DNA que nos diferencia, né? E a gente pode, eu posso com a minha história convidar as pessoas a trilhar um caminho diferente, a pensar em fazer oração, a pensar em meditar. Hoje eu faço meditação transcendental. Eu descobri que para meditar a gente não precisa concentrar em nada, é exatamente o contrário. Uhum. Você precisa entrar num grau de contemplação. É contemplar o quê? O nada. E é nesse vazio que o sagrado se manifesta, né? E que tudo se anula e que você tem o potencial de autocura. Porque o corpo e a mente não têm condições, não têm todos os elementos para se tratar, né?
E aí é um prazer fazer isso. Né? E a gente vai descobrindo a quantidade de livros e de leituras interessantes e de bate-papos interessantes. Eu me lembro quando me ofertaram um livro para ler, e é uma leitura que eu até sugiro, chama-se A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. É de Ana Cláudia Quintana, ela é Deixa eu anotar. Eu geriatra. gosto de anotar, peraí. A Depois você me Morte, passa, um então você Dia. me passa depois. Sim, mas para alguém que de repente está fazendo aí a anotação, é A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. A autora é Ana Cláudia Quintana. Ela é geriatra, oncologista, intensivista, então ela só lida com pacientes para quem a ciência diz não temos mais o que fazer. Nesse livro, embora o título seja assustador, porque quando você está doente, alguém te sugere uma leitura dessa, você fala, opa, peraí, será que eu estou morrendo? Será que eu estou na reta final? E não é nada disso. Ela sugere que quando a ciência te diz não há nada o que ser feito, tem muito que fazer, sim. Estar do lado de alguém, te dar olhares, te dar atenção, te dar ouvidos, fazer companhia, isso é muito. E isso é que fez a diferença para hoje eu estar aqui contando a minha história, né? E depois ela escreveu um segundo livro que também é maravilhoso e que se chama Histórias Lindas de Morrer. E ela conta as melhores histórias de quem morreu ao lado dela. Entre eles, o pai e a mãe. Então ela conta o relato enquanto profissional e o relato enquanto ser humano. Porque é engraçado, né, Cláudia? Boi é boi, vaca é vaca, mas o que é o homem? É um ser humano. E ser humano, Demasiadamente humano. e o ser humano nos convoca a ser, né? De que modo eu estou sendo, né? O presente é uma dádiva, né? Como é que eu estou aproveitando, né, esse tempo presente? Por isso que se chama presente, né? É para ser aproveitado com todas as potencialidades. Tem um samba maravilhoso vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Ela até ganhou no festival em algum lugar e que ela canta assim: a gente leva da vida, amor, a vida que a gente leva. Conhece isso? Leila Pinheiro. Ah, A sim, sim. gente leva da vida, a vida que a gente leva. Mas é tão desafiador, não é, Frinéia? Num tempo que parece que a gente está Muito. acelerado. Parece não, eu tenho esse sentimento, assim, que tá até o coração batendo forte. Aí, a hora que respira, diafragmaticamente, parece que você vai para outro mundo, né? Mas Sim, é como tudo instiga a gente muito para essa aceleração. Assim, né? A vida parece que 24 horas não dá. Não sei se às vezes a gente também não atingiu a maturidade que precisa atingir para aprender o equilíbrio, tudo é um processo, sabe? Essa dificuldade sim. de Eu, desacelerar. eu, eu creio que é um processo, e já que falamos de música, eu vou chamar aqui o Eterno Lulu, que Adoro. eu digo que ele canta muito bem. A vida vem em ondas Das... como o mar, é um indo e vindo infinito. Vindo Né? infinito. Infinito. Adoro. Perfeito, né? Perfeito. E tem aquela outra, onde é que está o sol? É para lá que eu vou, Adoro! né? Anos 80, anos 90. Trem! Não é? Isso é ruim por um lado, porque vai denunciando quantas décadas nós já vivemos aí, Mas não né? tem problema, são as marcas. Mas ó, a cabeça está mais ou menos jovem. O espírito tá bem jovem, né? Eu acho que o espírito tá, viu? Sei não. Agora o corpo, sei lá, só piora. O povo fala assim, não, mas veja a beleza na velhice. Eu falo assim, aonde? Nossa cultura é mais difícil, né? Muita expectativa de juventude, muita cobrança, né, nesse aspecto. Mas saúde, né, Frinéia? Depois que você passa por isso aí que você passou, a gente sabe o que tem valor na vida, né? A gente Sim. E a reforça o que gente, tem. é bom a gente pensar nessa questão de saúde e entender a dor como um processo de alerta. Porque quando a gente fala dói aqui, a dor é um alerta mesmo. O ombro dói. O que eu fiz demais? Eu carreguei para além do que a minha cruz suporta? Eu estou colocando uma carga para além do que eu dou conta?
né? Eu fiquei impressionada quando o meu mastologista me disse que o meu tumor media 1,5 cm e que para um tumor atingir os tumores que crescem de forma lenta, que era o meu caso, era um luminal B, devem ter médicos aí acompanhando a live, então é um tumor ligado a hormônios e ele cresce, ele identifica os hormônios no organismo e ele cresce a partir desses hormônios. É um tumor que cresce de forma lenta, comparado aos outros 2 tipos de mama. E que para alcançar 1 cm, ele leva em média 1 ano. Eu pensei, pô, mas tem 1 ano que estava formando aqui e eu não sentia nada? Sentia. Só não escutava o corpo falando. Então, quando a cabeça dói, quando o intestino prende, quando o pum sai fétido, sabe? Quando o ombro dói, quando a tensão te fala, tudo isso são sinais. O corpo está sinalizando, só que a gente ignora. Foi só uma dorzinha de cabeça. Não, o intestino prendeu um diazinho só. E a gente vai ignorando estes sinais, porque o corpo é um organismo perfeito, é um sistema, né? Tá tudo interligado e tudo vai. Só que a gente vai criando sistemas de compensação. E é por isso que quando a gente está em meditação, a gente está prestando atenção, a gente volta a consciência para si. A gente faz um mergulho dentro da gente. E aí a gente escuta tanto o corpo quanto a mente. Porque às vezes passa tanto. Aí eu não durmo, então, ou dorme demais, ou dorme de menos, ou come demais, ou come de menos. Tudo isso são sinais. Então o corpo está ali, ó, e tá, é como se fosse um alarme mesmo. Pé, 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 tá ali o tempo todo. É como quando você está fazendo uma ressonância que fica aquele alarme lá, ó, infernal, nos seus ouvidos. Tá dando alerta. Nós é que não estamos atentos. Então, se eu estava com um tumor de quase 1,5 cm, o corpo estava ali, ó. E a Frinéia estava surda, a Frinéia estava alerta para o mundo. A Frinéia existia para o mundo, mas não existia para ela. E aí eu penso assim, como que eu vou produzir saúde? Né? Nós precisamos de atividades físicas diariamente. Mas não é eu estou na esteira, ponho o fone de ouvido e estou resolvendo uma reunião, pá, 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 no pancadão, não. Não é isso, né? Eu estou lá puxando o peso e pensando em o boleto que vai chegar amanhã, falta quanto. Não é isso. Quer dizer, você não está ali, né? Eu não estou de fato. Então é trazer o foco para aquilo que eu estou fazendo, né? Santo Agostinho dizia, onde está o seu coração, ali, onde está a sua atenção, ali está o seu coração. Uhum. É muito difícil a gente fazer isso, porque requer um dispêndio, atenção total da gente naquele E exercício. tem um lance que eu gosto muito, né? A palavra coração vem de cor, né? Do latim. E às vezes é preciso a gente entrar em cor com a gente, né? Em acordo, Sim, é acordo, né? Então, acordo de coração sim. para coração, mas às vezes é preciso a gente com a gente. O Fernando Pessoa tem, você falou de psíquico, né? De quanto que a doença tem hoje, e comprovado já, né, Frinéia, uma relação com o emocional, com como a gente leva a vida. Vive o agora. Tem até um livro, eu não li não, O Poder do Agora. Não sei se vale a pena ou não, mas tem até um livro nessa linha. Mas ele coloca no poema Eros e Psique, porque a gente sempre pensa que encontrou, né, o amor e psique, a alma, né? Mas o Uhum. final que ele dá para a história, essa história do século II depois de Cristo, que ele dá para a história é fantástico, porque ele diz assim, ele mesmo era a princesa que dormia, né? Então nós estamos o tempo inteiro pensando numa história que tem o Cupido, o Deus do amor, né, flechinha, alado, a psique, a alma, duas pessoas, né? Ele divino, ela ser humano, enfim. Ele mesmo era a princesa que dormia, ou seja, ele, o amor, era a sua alma que dormia. Você já viu esse poema? Não conheço, Não, mas eu vou te mandar esse poema, vou te quero dedicar esse muito. poema, Fernando Pessoa. Né? Então ele está contando que o nosso maior amigo e inimigo somos nós mesmos, não tem a ver com o outro, não tem a ver com o que está fora. Você está Sim, contando isso aqui para nós, nessa sua experiência de dor, mas que também te sim. trouxe
né? Regeneração, possibilidades, outro jeito de ver o mundo. O Cleiton tá entrando aqui, adoro o Cleiton. Eliane Moreira, maravilhosa, só maravilhosos daqui, ó. Só a gente Eu top, vi, gente do eu vi que coração. entrou aí o Júnior, o Jota da Guimar, tá na Só Itália. top. Beijo para você, Júnior. Neísa, minha sobrinha de Belo Horizonte. Que Beijo, Neíse. delícia. Não dá para ver todo mundo, né? Tanta gente. É. Que delícia. Então, me veio tudo isso aqui, ó. Você foi falando, eu fui pensando assim nessas referências que a gente, né, se inspira para poder também pensar a gente, né? Pensar a gente, pensar dentro. E tem muito Sim. essa coisa da juventude falar assim, tô no tédio. Quando não tá no videogame, no celular, tô no tédio. Não, eu falo para meus meninos, vocês estão na vida. Não fazer nada é importante, tá com você é importante. Então, que difícil, né? Que difícil. Será que é preciso dor para chegar nisso? Tomara que não. Sim. Tomara que não, né? E quando você cita aí esse poema do Fernando Pessoa, me lembra também o capítulo 20 de um livro que se chama Boa Nova, é uma psicografia do Chico Xavier, e o título chama Maria de Magdala, e que conta a história de Madalena, né? Que é a única que esteve muito próxima de Jesus. E ela, na verdade, era uma cortesã, era uma prostituta, e ela escutava falar muito de Jesus, do Mestre, até que um belo dia ela se aproximou dele e contou quem que era ela, né? Ela tinha todos os reis da Pérsia, da Síria, os imperadores de Roma, as roupas mais caras, os luxos, as sedas, tudo, ouro. Mas ela não era feliz. E o Cristo perguntou para ela: o que você busca na vida? Ela disse: amor. Então ela tinha tudo, mas não tinha amor. E aí Jesus diz para ela: o amor passa antes pelo útero. Em qualquer processo, Deus põe o útero na frente. E ela diz: ô Senhor, como faço? Estou velha, gastei toda a minha juventude nos prazeres das sedas. E ele diz: procure os leprosos e vá servi-los, porque eu duvido que o meu pai vá considerar uma mãe que tenha parido a outra que tenha amado aqueles que não saíram do seu ventre. E ela foi cuidar dos leprosos, acabou contraindo lepra, então ela teve o corpo adoecido, como se precisasse, né? Porque quando ela vai procurar Jesus, a psique dela já estava doente. E ela morre de lepra, e como o livro é uma psicografia, conta que quando ela acaba de desencarnar, Jesus estava de braços abertos e dizendo: você encontrou o amor. Então ela volta para ela mesma, né? Ela desperta o espírito. Então é isso, às vezes a gente fica esperando o amor do outro. E quais são as formas de nos amar? É o autocuidado, é cuidar de si, é alimentar bem, né? É dormir bem, é praticar atividade física, é se respeitar, né? Pensar assim, eu preciso também me divertir, eu gosto de fazer o quê? Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de dormir, tem gente que gosta de ler. Então, entender o que eu gosto. E pensar que se O nós que que somos seres reenergiza a gente, né? exatamente que recarrega as Que nossas carrega. baterias, né? E pensar assim, se eu sou um ser social, gregário, se eu preciso do outro, quem vive comigo? É meu marido? São os meus filhos? Então não pode ser só o meu gosto. Tem que ter o meu, mas tem que ter o dele também. Qual que é a hora de cobrar? Qual que é a hora de ceder? Né? Porque tem que ter um certo equilíbrio. A balança tem que estar com os pratinhos mais ou menos no rumo. Se parar é morte, porque estagnação é morte. E se despencar, aí fica um descontrole total. Né? Então é um exercício de tentar equilibrar os pratinhos da balança. Esse negócio chamado vida, que é uma experiência extraordinária, bonita demais. E eu gostei muito quando você deu o título, porque eu penso isso, assim, vida tem a ver com pulsão, né? Tem a ver com movimento, com possibilidades, né? E a estagnação é outra história, tem a ver com outras coisas, com medo, com culpa, com, né, com cultivar aquele ressentimento, outras coisas. E assim, eu fiquei tão encantada, Frineia, porque você fala disso, né? De autoconhecimento, que é fundamental, a gente sabe mesmo, até porque a gente não dá o que não tem, a gente não consegue cuidar se a gente não se cuida, enfim, né? É um processo. A busca pelo equilíbrio, cada um tem que ver seu tom aí, é um desafio, eu penso, para mim, pelo menos, é um desafio, porque a gente que quer fazer e dar o melhor da gente em tudo e faz muita coisa, lá, né? Cabeça, ó, não para, não para. Então, para mim é um desafio,
Aqui, momento terapia com Frinéia. Na pandemia. Para mim é muito desafiador. Os gregos falavam disso, né? O caminho do meio, nem o 8, nem o 800, a prudência, a temperança, né? Comeu demais, morre, não comeu, morre, né? Enfim. E a gente está num momento histórico também de, né, polarizações, ou ama ou odeia, né? Quer dizer, e não é isso. Nós temos dentro da agilidade. Minha bateria está acabando. Gente, acorde aqui com o cabo. Eu sou assim, viu? Eu vou pedir um cabo aqui que o meu não está carregando. Então, que você falasse um pouquinho disso e até dessa coisa da física quântica que a gente conversou outro dia. Lembra do documentário que eu te recomendei, Quem Somos Nós? E que aí fala, né, o poder que tem o nosso cérebro no comando de tudo. De atrair doenças, de tirar doenças. O Nietzsche falava isso. Ele fala assim, eu cacei cada uma das minhas doenças, por que eu vou ao médico? Eu tenho que entender por que eu cacei cada uma delas. Fala com a gente, eu vou buscar o cabo, senão você cai. Peraí. Ok. Então, vamos lá. Tratando dessa questão de física quântica, de que nós somos energia, é preciso a gente entender que o Jung retratava isso muito bem. Nós somos uma laranja partida ao meio. A metade a gente chama de consciência, de consciente, e a outra metade inconsciente, né? Então, parte a gente tem noção, a gente sabe, e a outra metade a gente não sabe, né? E pensar na natureza dessa sabedoria, desse conhecimento. Traduzindo isso de grosso modo, a gente... Deixa eu dar um exemplo aqui bem didático. O que atrai a abelha é o néctar. E o que atrai o urubu é a carniça. É pensar o que eu estou produzindo, o que eu estou gerando e o que eu vou atrair. Nossa, eu acredito demais nisso, mas é muito. Até assim, estou pensando na pessoa, a pessoa entra em contato. Ondas eletromagnéticas, nós somos energia, então, né? isso é física quântica, isso é energia, porque às vezes... E 80% do nosso organismo é água, né, Frinéia? Condutora de energia, sim, pensa nisso. Só abrir a janela, estou suando. Sim, quando eu estudava acupuntura, foi colocado um estudo feito com moléculas de água. Colocava o copo de água e colocavam notas musicais. Uhum. A vibração daquelas notas, a água absorvia aquela energia, depois congelavam e mostravam os cristais em ressonância. E aí, por exemplo, quando era um pancadão, eram uns cristais meio que deformados assim. Quando era Bá, Ave Maria, eram uns cristais lindos, era uma formação de cristais lindos. E aí, quando a Cláudia coloca para a gente que o nosso corpo é 70% água, aquilo que você ouve o dia inteiro está reverberando em você, está produzindo em você ou saúde ou doença. Sim. Então, em que ambiente você está inserido? Uhum. Que tipo de qualidade de vida você quer produzir para você? Uhum. Né? Você vai ouvir o quê? Música que traz uma letra pesada? Você quer ouvir xingamentos nas músicas? Ou você quer ouvir uma música doce, né? Uma música que fala de amor, que fala de prazer, que fala de Deus, que fala de inteligência, que instiga coisas boas? E isso vale se o pensamento, se a palavra tem essa energia, essa força toda, imagina a ação. Uhum. Imagina a atitude, imagina fazer mal para o outro. Aí é o que a gente chama de lei da... Causa e efeito? No budismo é causa e efeito. Causa e efeito, ação e reação. Ação e reação na física. Sim, que vai, ganha força, mas volta. Vai para o universo e circula, né? E vem. Sim, mas não perde a direção, ela volta e volta, ela ganha velocidade e volta, vai te acertar. Então é implacável. É preciso. Sim. Nesse documentário que eu te falei, no Quem Somos Nós, tem uma experiência parecida com essa do copo, que é assim, a pessoa
deita numa banheira, né? E a água, né, como a gente comentou, ela é muito condutora de energia. Se a pessoa está num estado de espírito, né, tranquilo e tudo, as moléculas da água têm uma configuração diferente do que se ela tiver com depressão, por exemplo. E a gente sabe que depressão é coisa grave, é uma doença, né, requer tratamento e tudo. Então, assim, muito diferente. E do corpo também, a mesma coisa, da água, né, que ela ficou a pessoa, e do corpo também. Então, fiquei pensando, realmente, nós temos poder de regeneração. Nós temos poder de mudar as células. Eu uso isso até na educação, Frinéia. Tem aluno que fala assim. E a gente tem uma visão de educação, eu acho que você também, de que educação é para promover o sujeito, né? Educação não é para destruir a pessoa. Educação não é para punir, eles não devem nada para gente, não saiu com os maridos da gente, não bateu nos filhos da gente, né? Não deve dinheiro para gente. Eu amo o que eu faço, meus olhos brilham, eu acho que você também. Né? Então, eu tenho afeto educar, por isso que eu falei, a gente quer ser educadora, não só professora. Educar tem a ver com afeto. Enfim, você sabe disso, eu sei disso, mas às vezes a pessoa não sabe disso, né? E aí fala assim, nossa senhora, mas vai me dar um branco na prova. Eu falo, não, meu amor, a única prova complicada são as da vida, que não tem preparação antes, não tem material para você estudar. Só as da vida, que você está contando uma para nós aqui da vida, né? As acadêmicas têm tudo. Tem slide, tem texto, tem preparação, tem exercício. Não existe tem consulta. não da acadêmica, só da vida. Né? E não faz essa programação, não, porque programar leva um esquema, mas para desprogramar dá mais trabalho. O que você acha disso? Porque tem isso, né? Você manda o comando, a palavra é poderosa para o cérebro. Né? E aí eu falo, vai dar mesmo. Se você não desprogramar, vai dar branco mesmo. Sim. E eu acho legal, concordo com tudo isso que você está falando, mas quando você fala em educar para a vida, porque você enxergou bem lá na frente, a gente educa para depois não bater no nosso marido, no nosso filho, para formar um ser humano diferente, né? Com certeza. Eu tenho uma A amiga... cultura da paz, ela está na educação, né? Sim, eu tenho um amigo que esse ano ele parou de comer carne bovina. Ele é jornalista, é ambientalista, parou de comer carne e está comendo outras proteínas, mas carne vermelha não. E aí eu conversando com ele, ele me disse, é porque quando eu como, eu sinto o cheiro da mata sendo queimada, porque boa parte das queimadas são produzidas por quem quer criar gado naquela região. Então, assim, o olhar dele... índios, né? Hoje a gente não tem mais nem 80 mil e eles eram donos disso tudo aqui. É muito triste. A mata, os índios, então, tudo isso. Sim, o olhar dele está muito mais distante que o meu. E aí eu me enxerguei um grãozinho de areia, miudinha, pequenininha. Mas se cada um de nós formos dando o passo conforme as nossas perninhas, a gente vai evoluindo, a gente vai chegando, é cada um no seu tempo, se dando do seu tanto, né? E de forma coletiva, porque quando a gente conversa com uma pessoa dessa e peraí, pô, é uma boa reflexão. É aprendizado, né? O tempo todo, né? O tempo todo, essa questão, como abrimos a live falando, da questão cíclica, né? De aprender, de não ter vergonha de pedir ajuda, de entender e de que ter a mão honestidade que... também, né? A gente sabe nada, não. Tô na linha socrática. Só sei que nada sei. De forma alguma, que a mão que hoje está pedindo pode ser a que amanhã vai estar levantando alguém, Sim. né? Então, é nesse sentido, acho Ó, o Marcos fazendo fantástico. declaração de amor, que lindo, seu filho. Ah, filhote de Linda, maior mama. exemplo de guerreira que eu conheço. Te amo muito, mãe. 4 corações. Espetáculo, Marcos. Ah, que lindo! São todos os Gente que é corações mãe, a aqui de gente fica casa. rindo. É um coração dele, o da Duda, o do padrasto e o meu. Ah, que Que delícia. lindo! Bom Família demais. feliz. A minha mãe tá aqui, fofa. Mãe, te amo. Oh! Vou aproveitar o ensejo. Te amo muito, mãe. Devo muito quem eu sou ao que você proporcionou para mim. Obrigada. Eita, nós! Segura a emoção, Claudinha. Vamos lá, só emoção. Qual que é a sua frase, Claudinha? Cheios de emoção. Claudinha, qual que é a sua frase? São muitas emoções. É só emoção, muitas emoções. Lá lá. Não é? Né? E toma... eu custei tanto a passar o delineador,
vai borrar tudo, vai ficar aquela coisa horrorosa, mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, minha irmã apareceu também, ó, a gente tá encontrando a família assim, bem. O Nesses encontro tempos de de famílias pandemia. felizes. Gente, olha que lindo, meu paciente fofo aí, o Adriano. Oi, Aê! Adriano. Gente, Beijo as para mãos, você, tia a Frinéia vai ter que Denise. contar isso para nós também. As mãos da Frinéia são mágicas. Ela fez em mim o processo de acupuntura. E ela é tão generosa, ela está falando aí do autocuidado, mas ela tem o autocuidado e ela tem o cuidado do outro, da outra, de um jeito fantástico. Ela se doa, né? Porque eu falo que o trabalho é voluntário, o trabalho que você não tem que fazer, que você escolhe fazer, né? E eu sei disso porque eu também escolhi alguns fazer isso, né? Então, assim, que coisa mais boa que é a generosidade, gente. Que coisa boa. Então, assim, ela eu não sei como é que você era antes dela, Beijo, Adriano. eu te conheci mais depois. Mas é muito bacana essa coisa do altruísmo, da alteridade, de se colocar no lugar, de poder proporcionar. Na verdade, faz bem pra gente, né, que proporciona. Eu tenho falado muito isso em relação à ONG SOS Mulher. Eu falo assim, não, gente, não fiz nada não, é só um grãozinho de areia. A minha vida é que melhorou muito. Não sei como é que você vê isso, mas eu vejo assim, quer dizer, eu sou a Cláudia que eu sou por ter feito isso, né? Enfim, então assim, Eu, um é dar que na engraçado, verdade a gente é que recebe tudo. Sei não, hein? eu encontrei dores no meu caminho, Cláudio, mas eu encontrei também muitos amores, Ai, sabe? que delícia. Antes eu imaginei que só existia jornalismo, e eu amava, e eu amava, e eu amava. De quem que é mesmo essa música? Eu amava como jamais poderia. Ah, Oswaldo Montenegro. Oswaldo Oswaldo Montenegro, sim, Montenegro, obrigada. A memória já Chicago. Já está entrevistei fraca, o filho. Oswaldo, você acredita? Então, Oswaldo já Montenegro, passou fazendo aqui da dos Band, 50. 95, 96. Maravilhoso. Então, aí de repente me vem a acupuntura e outro dia uma paciente me postou uma frase que eu falei, bah, é isso. Se o seu coração não estiver onde está o seu ofício, melhor é abandonar tudo e ir para a porta da igreja pedir esmola. Olha a profundidade dessa frase e a forma como ela estava querendo dizer que é carinhoso o meu jeito de agulhar. E, gente, não é fácil, a agulhada dói. Eu tenho uma paciente que olha para mim Eu não acho chorando e que fala: dói, não. Eu não tenho problema com não, a minha isso. paciente, que é a mulher do Adriano, ela fala assim: isso dói, sabia? E olhei o jeito lá, isso também dói, Mas sabia? em homem dói mais, não dói? Porque o meu aqui, se espreme uma espinha, um cravo, quase morre a pessoa. Eu não Não, na sinto essas verdade, dores, no não. pé Minhas dores dói são mais mais, né? emocionais. Essas físicas, assim, eu não sinto, não, assim. Tem É dias mais... que a gente está mais sensível, no pé dói mais, a gente tem 72 mil terminações nervosas no pé. Mas assim, quando eu vou liberar diafragma, eu não tenho dó, eu meto a mão e eu libero mesmo. É preciso, porque quem cura, quem trata, não tem dó, né? Não é porque está doendo que eu vou parar de tratar. Né? Então, e eu me punturo também, eu me trato também. Aí outro dia um paciente assim, não, mas você se agulha, né? Que ele perguntou assim, o que que você está fazendo? Aí eu mostrei para ele que eu estava toda cheia de agulhas. Ele, oh, você também se agulha? Sim, eu me trato. Não é o ideal, porque como a gente está lidando com energia, o legal é que outra pessoa faça isso por você, Uhum. né? Mas se não tem tu, vai tu mesmo, Isso, né? ensina o maridão bem, ensina o maridão. Ó, Sim. a Patrícia Manzan entrando aqui, uma parceira solidária também, generosa, uma pessoa do bem. Eu adoro, assim, me inspira muito as pessoas que fazem o bem, sabe, Frinéia? E a Frinéia é uma, Pati. Ela é uma que faz o bem. E, e, assim, faz com muito carinho, com muito afeto, sem pressa, com olho no olho, porque tem isso também. Você está ali, a gente vê que você está ali, né, quando você faz na acupuntura. Enfim, eu me senti muito honrada e privilegiada por ter você me tocando e fazendo aquele trabalho para eu poder ficar melhor, né? Porque a gente está na vida também para ter bem-estar, né? Não é só para problema, né? Então, assim, que bom que você Eu existe. sinto que eu sinto que eu não preciso ir para a porta da igreja pedir esmola ainda não, porque tem muito amor para dar aqui. Viu? Os pacientes podem vir que tá.
E podem ir também para a sala de aula que está cheio de amor aqui. O Eu tenho coraçãozinho está certeza. vibrando, regenerou, está inteiraço, tem muita vida para viver aqui, sabe? Cheio de vontade de viver, sabe? O Passou. Adriano tá aqui Está no falando, ó, no retrovisor pé lá, dói. Samanta entrou, no pé. no pé dói. Eu fiz tatuagem, 3 estrelinhas, cada um daqui de cá. Mas não pus nome não, viu, gente? Porque se a fila andar, não andou, tem 20 anos, capaz de não anda. Mas se andar, a gente não põe... Presta atenção, gente. Dica da professora. A gente não põe nome, não faz igual a Débora Seco, né? Põe nome, assim. Depois tirar com laser, dá mais trabalho. Então, pus só as estrelinhas, né? Enfim, de filho a gente põe, mas de marido, né? Tô brincando com o Ricardo, você sabe que você é o amor da minha vida. Mas é sempre bom a gente saber que não tem garantia de nada, nunca, porque daí a gente vai cultivando. Eu penso assim, sabe? O relacionamento. É. E aí o Adriano tá dizendo que dói. Aí, pra mim não doeu, não. Tava até grávida quando eu fiz, as 3. É, mas a dor emocional, uma palavra violenta, uma palavra mais alta, isso entra dentro do meu ser, isso me arrebenta. Esse Adriano aí, que está dizendo que no pé dói, a esposa dele diz assim: Ô, Fri, eu acho que a agulha nem trata tanto, o que trata é essa prosa que a gente tem aqui com você, essa palavra, sabe? Essa Mas eu acho que a prosa psicologia, cura. sabe? Ela fala assim, não, essa agulha, eu sei não. E tem um outro paciente, que ele já é idoso, e ele questiona assim, mas como que cura se não tem remédio na ponta dessa agulha, sabe? Ele fica impressionado, e os resultados com ele foram brutos, sabe? Assim, de uma estupidez imensa. E ele fica muito questionando comigo. Se ele estiver aí acompanhando, beijo para você, seu Osório. Que ótimo. É um A pouco. Samanta que entrou agora é a que eu vou ter com ela uma live na sequência, maravilhosa. Nós vamos falar desse problema sério, que é a questão de roupa suja, lavar no espaço público, da violência doméstica, que você sabe que aumentou muito, né, Frineia? Aumentou, assim, na pandemia, porque os casais estão se encontrando mais. Então, nós temos que... Todo tanto que fala disso é pouco para orientar as pessoas a buscarem ajuda. E você sabe que eu ando na bolsa, né? Com folhetim, com a rede, né? Enfim, porque, nossa, que coisa difícil. A gente está na ONG só há 23 anos, mas o NEG dá quase 30 anos e o problema está aí. Então, a gente aqui conversando, né? De um câncer, da possibilidade de regenerar, mas a gente precisa regenerar o cérebro também, pensar de um outro jeito, lidar com conflitos de um outro jeito, sem lançar mão do recurso da violência, que faz mal para quem é o objeto dessa violência, para quem está emanando isso, né? Porque está denunciando também baixa autoestima, insegurança, medo da perda, fico pensando. Então, eu penso que essa prosa nossa, ela cura sim. Eu saio de conversa Sim. com as amigas, com você, com a Adriana, com outras do Enxame Musical. Tem um outro grupo que chama Mulheres que Podem Falar. Olha o nome dos grupos que eu faço parte. Bem, eu saio outra pessoa. Outra pessoa. Né? Vou Porque terminar essa. colocar para fora, falar com intimidade. Janiara! Bom Beijo, demais. Jane! Aí, Jane Janilara, linda! Janiara, Carol. Ah, Tá nosso lá em tempo está Brasília. acabando. A gente vai ter que ir para as considerações finais. Então vamos para as Infelizmente. Vamos lá. Nas considerações finais, eu quero dizer que eu vou emendar já na próxima live, vou assistir, vou acompanhar. Ai, que delícia. E falando do quanto que essa pandemia nos convidou, né, para aprender a lidar com o outro, né? Meu marido, ele adora assistir os programas de fofoca na TV à tarde. E agora fala-se muito de Gustavo Lima, que largou a mulher, por que que largou, que não tem Nossa, eu não tô nem motivo. sabendo, né, Cláudia? Entendi. Não, então você vem aqui em casa para o Ricardo te atualizar dessas prosas, tá? E aí ele falou, não, é porque O foi seu conviver. Ricardo, o meu é Ricardo também, bem. Nós estamos tudo É, pegando o Ricardão. pego mesmo, tá? Adoro. E daí ele falou assim, não, eu já sei por que que separou, é porque foi conviver, né? Agora estão vivendo juntos, né? Porque enquanto estão em mundos apartados, está tudo certo. O cara viajava 30 dias para shows. E agora não, ele fica quieto num canto junto com a esposa. E aí não deu certo, bichou a relação. Então, que saibamos aproveitar o presente, que é uma dádiva de Deus, para aprender a relacionar com os outros. Nós somos seres gregários, nós precisamos dos outros, né? Que saibamos exercitar o perdão, a tolerância, o acolhimento, o afeto, o carinho, o amor, que saibamos transitar melhor nesse mundo dos sentimentos.
É esse o meu conselho, para que esse incrível poder de regenerar seja possível para todos nós e que prestamos mais atenção no nosso corpo, porque o tempo todo ele fala com a gente. Que saibamos respeitar essa máquina. E fala mesmo, né, Frinéia? Eu tenho o livro aqui, O Corpo Fala. O corpo Como fala. fala, né? Assim, quando a gente está interessado na história, aí, ó, eu não fico encostada, eu tô aqui, ó, com a cara aqui, ó, querendo chegar a você. Olha como que o nosso corpo fala, né? Porque Amo também, é Vivi, isso. amo muito, Vivi. Ah, Mamãe ama, seus filho, fofos, só lindo. fofuras aqui mandando mensagem de carinho, de amor, de afeto. E é isso que fica. A Lucilane entrando. Lucilane é uma poeta, bem. Você vê as coisas que ela faz, quero ler poesia dela agora mesmo. É um espetáculo essa menina. Enfim, a gente tem muitos talentos, né? A gente tem tanta coisa bacana. É claro que dentro de Sim, cada um, o cão manso e o cão bravo. Vamos alimentar o cão manso, né, gente? Vamos alimentar o sim, cão manso para a gente ter mais paz, paz de espírito, a coisa fluir, a gente se constitui na relação com o outro. A Frinéia sim. parece que, assim, belíssimamente deixou essa mensagem aqui para nós, né, Frinéia? Quero te agradecer muito, sua linda. Foi a Sou parte eu 1, que depois, quem agradeço. sabe, a parte 2 vem, porque foi embora o tempo aqui, ó, acabou tudo, e parece que Sou eu começou que agora, agradeço. enfim. Obrigada, porque Gratidão. você é inspiração, você é Beijo. admiração. Você é um tesão, ó, tudo rimando aqui, ó. Obrigada. Obrigada, Gostosa, Claudinha. linda! Obrigada. Maravilhosa! Tudo de bom. Beijo. Prazer estar com você. Gratidão. Fica bem. Gratidão. Tchau. Paz. Obrigada para todo mundo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.